Deus abençoe a sua vida. Aqui vos fala o pastor Jorge Reis. Eu quero convidar você para participar conosco de mais um resumo semanal do Ministério PSM. Vamos relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos durante essa semana que passou de segunda até sexta-feira. Tá bom, queridos? Se você puder dar uma paradinha aí, com certeza absoluta, Deus vai falar com você. Tá bom? Vamos só relembrar um pouquinho das muitas lições que Deus nos ensinou nessa semana que está terminando. Tá bom? Dá uma paradinha aí. Vem com a gente. Tá no ar o nosso resumo semanal. E na segunda-feira, queridos, nós iniciamos a nossa semana utilizando o trecho que está em Êxodo, capítulo 15, verso 26, que nos diz o seguinte, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos. E nós demos a esta meditação, amados, o seguinte título, ouçamos e façamos o que ele nos diz. Amém, queridos. Na nossa meditação anterior, nós aprendemos a importância de nós ouvirmos atentamente a voz do nosso Deus. Não é assim? E na meditação de hoje, nós temos aprendido a importância não só de nós ouvirmos, mas principalmente de colocarmos em prática aquilo que Deus nos fala. Porque verdade é, queridos, que de nada adianta se nós formos excelentes ouvintes, mas nada praticantes. Está dando para você entender? Então foi isso que a gente aprendeu nessa meditação aqui de mais importante, digamos assim. Não basta apenas ouvir. Claro que ouvir é importante, mas não adianta nada se você só ouvir, se você não cumprir, se você não obedecer, se você não praticar, não valeu de nada. Está dando para você entender? Foi isso que nós aprendemos na nossa segunda-feira, iniciando assim a nossa semana. E na terça-feira, meus amados, dia 7 de julho, nós ainda utilizamos o trecho que está em Êxodo, capítulo 15, verso 26, só que uma parte maior do versículo que diz assim, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e utilizamos também o texto que diz assim, e guardares todos os seus estatutos. E a essa meditação nós demos o título de ouçamos e façamos continuamente o que ele nos diz. Nós entendemos, queridos, que quando Deus nos fala em guardar, Deus não está falando aqui simplesmente nós guardarmos na nossa memória, não esquecermos, digamos assim. Claro que é importante guardar, é importante não esquecer, né? Mas principalmente não esquecer e colocar em prática, continuar, digamos assim, né? Fazendo continuamente. Por quê? Porque a verdade é, queridos, que nós temos a tendência de logo no início nós começarmos animados, empolgados, não é verdade? Mas parece que à medida que o tempo vai passando, esse ânimo, essa empolgação, esse ímpeto parece que vai diminuindo, né? Vai abaixando. E lamentavelmente nós agimos assim até no nosso relacionamento com Deus. Tá bom, queridos? Então, não deixa, meu amado, que ainda que o tempo passe, que o teu amor, que a tua fé, que a tua empolgação, principalmente para com as coisas de Deus, vá diminuindo, vá abaixando, vá reduzindo, né? Não perca nunca, ainda que o tempo passe, não perca o primeiro amor. Tá bom, meus amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa terça-feira, no dia 7 de julho. Tá bom, meus amados? E já na quarta-feira, meus amados, dia 8 de julho, nós ainda utilizando Êxodo capítulo 15, verso 26, mas tomando como base mais para a parte final do versículo, que diz assim, e guardares todos os seus estatutos. E nós demos a esta meditação o seguinte título, obedientes em todo tempo e circunstância. E como nós dissemos, meus amados, na nossa meditação de terça-feira, na nossa meditação anterior, a gente entende que quando Deus fala de guardar, Deus não está falando só em manter na memória,
mas principalmente em praticar, em continuar praticando, não deixar de cumprir, não esquecer, né, principalmente, né, não esquecer inicialmente os estatutos, as palavras, principalmente não deixar de cumprir. Por quê? Porque nós temos a tendência, queridos, de com o passar do tempo, a gente vai esquecendo, né, as coisas que Deus nos disse, como a gente falou na meditação anterior. Só que além do tempo, tem um outro fator também que contribui para isso, né? Além do tempo, as adversidades, elas também podem nos fazer esquecer os estatutos, esquecer aquilo que Deus nos diz, as palavras de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas. Tá bom, queridos? É fato, queridos, que nós temos a tendência de deixarmos, de esquecermos os estatutos, as palavras, enfim, aquilo que Deus nos diz, né, aquilo que Deus nos fala, nós temos uma tendência a esquecermos diante das adversidades. A gente até serve a Deus, a gente obedece, não é verdade, queridos? Mas desde que esteja tudo bem. Mas basta um pequenino problema, uma adversidadezinha, e a gente já esquece, a gente já coloca de lado, né? A verdade é que nós servimos, nós obedecemos desde que esteja tudo bem. Mas aconteceu algum problema, alguma adversidade, geralmente nós colocamos de lado aquilo que Deus nos fala, esquecemos das palavras, das promessas de Deus, tá bom, queridos? Então a gente entende que além do tempo, as adversidades, elas são um fator que nos ajudam, contribuem para que a gente esqueça as palavras, as promessas de Deus para a nossa vida. Tá bom, queridos? Isso foi o que a gente aprendeu na quarta-feira, no dia 7, dia 8, melhor dizendo, dia 8 de julho. Tá bom, queridos? E na quinta-feira, meus amados, no dia 9 de julho, nós continuamos utilizando o trecho de Êxodo, capítulo 15, verso 26, mas dessa vez a gente vai utilizar assim a parte, vamos mais para a parte final do versículo, que nos diz assim: e guardareis todos os seus estatutos. E nós demos a essa meditação o seguinte título: obedientes em todo tempo, circunstância e ambiente. É porque, como nós já falamos, que Deus orienta o povo não só a guardar os estatutos, mas principalmente a não deixar de cumpri-los. Bom, queridos? E nós já vimos também, já aprendemos também, queridos, que existem dois fatores, como nós já dissemos, que contribuem para que a gente esqueça, digamos assim, né, para que a gente deixe de cumprir os estatutos, as leis de Deus na nossa vida. E esses dois fatores, o tempo e as circunstâncias, não é verdade? Nós já aprendemos isso aqui. E hoje, queridos, nós aprendemos que nessa quinta-feira, nós aprendemos que existe um outro fator que pode contribuir para isso também. Além do tempo, além das circunstâncias, o ambiente ao nosso redor, o ambiente onde nós estamos inseridos. O que acontece? Esse povo aqui, queridos, eles sofreram por mais de 400 anos as influências do Egito, né? Vivendo lá, eles sofreram diretamente as influências da cultura, dos costumes daquele povo. E uma vez que eles saíram do Egito, com certeza absoluta, eles ainda passaram, enfrentaram, conviveram com outros povos também, com outros costumes, com outras culturas. Tá bom, queridos? Fato é, queridos, que nós temos uma grande facilidade de assimilarmos, digamos assim, né, as coisas que estão ao nosso redor. Enfim, quando a gente está inserido num outro ambiente, né, a gente tem uma facilidade muito grande de assimilarmos os costumes, assimilarmos as culturas de outros povos. Qual é o problema, queridos? O problema é quando esses costumes, quando essas culturas, elas se tornam, digamos assim, prejudiciais ao nosso relacionamento com Deus. Quando essa cultura, quando esses costumes querem, digamos assim, impor nas nossas vidas coisas que vão contrárias ao que a palavra de Deus nos orienta, ao que a palavra de Deus nos diz. Tá bom, queridos? Por isso, meus amados, ainda que as ciências sociais digam que o homem ele é produto do meio, né? Eu entendo que guardadas as devidas proporções, né? Mas, enfim, nós não podemos permitir que o ambiente, né, onde estamos inseridos, que o ambiente ao nosso redor venha, digamos assim, até mesmo a ditar o nosso relacionamento, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Tá bom, queridos? Então, cuidado com o ambiente onde você está inserido, cuidado com os costumes, cuidado com as culturas, tá bom? Porque, como eu já disse, uma vez
que essas culturas se tornam, digamos assim, danosas, prejudiciais ao nosso relacionamento com Deus, aí sim, isso começa a ser problema. Tá bom, queridos? Foi isso que nós aprendemos aí na quinta-feira, deixa eu ver aqui, quinta-feira, dia 9 de julho. Tá bom, amados? E na sexta-feira, queridos, dia 10 de julho, a gente fechando aí mais uma semana, nós ainda utilizamos o trecho que está em Êxodo capítulo 15, verso 26, só que dessa vez o trecho que nos diz o seguinte: sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E nós demos a esta meditação, queridos, o seguinte título: a obediência nos mantém sarados. E nós vemos aqui, queridos, nesse trecho, Deus assegurando aos filhos de Israel que se eles fossem obedientes, ou seja, se eles se esforçassem para servi-lo, para obedecê-lo, se eles buscassem andar na presença dele, que ele, Deus, não enviaria sobre o seu povo as mesmas enfermidades que ele enviou sobre os egípcios. O que nos faz entender, queridos, que andar na presença de Deus, obedecê-lo, nos faz ser sarados, nos faz ser saudáveis. Deus vai nos dar vitória sobre as enfermidades, ainda que essas enfermidades venham sobre nós, ainda que a gente seja cometido, por algumas delas, porque nós não estamos isentos de ficar doentes, mas Deus aqui nos assegura que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai nos dar saúde, tá bom, queridos? E por isso nós demos a esta meditação, a obediência nos mantém sarados, tá bom, queridos? E foi isso que nós aprendemos na sexta-feira, dia 10 de julho, concluindo assim mais uma semana, tá bom, queridos? Amém, queridos? E assim nós concluímos mais uma semana. Mas antes de terminar, eu queria orar com você. Você pode dar uma paradinha aí para nós orarmos? Bem rapidinho? Vamos orar então, queridos? Paizinho, muito obrigado por mais uma semana abençoada. Obrigado pelo privilégio de meditarmos mais um pouquinho na Tua Palavra. Obrigado por cada lição que o Senhor nos ensinou. Paizinho, ajuda-nos não só a assimilarmos, não só a guardarmos, mas principalmente colocarmos em prática nas nossas vidas tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pelo Ministério PSM, obrigado, Senhor Deus, pela minha vida, ó Deus querido. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, porque o Senhor tem me capacitado a cada dia a manter, Senhor Deus, em funcionamento, digamos assim, esse ministério. Muito obrigado por cada vida que pôde meditar conosco na Tua Palavra, por cada vida que aprendeu mais um pouquinho, Senhor Deus, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. É o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Amém, meus amados. E dessa forma, nós estamos aí concluindo mais um resumo semanal, mais uma semana, e nós queremos mais uma vez agradecer a você que tem estado conosco, a você que esteve conosco especificamente nessa última semana, meditando na Palavra de Deus, separando um tempinho na tua vida aí para meditar na Palavra de Deus, porque esse é um dos principais objetivos do PSM, incentivar você a ler a Bíblia, a abençoar a tua vida através da meditação na Palavra do nosso Deus. Tá bom, queridos? Que Deus tenha abençoado você, falado com você, te ensinado algumas coisas. Amém? E eu aguardo você semana que vem, segunda-feira, permitindo o nosso papai, nós estaremos de volta e eu espero por você para mais uma semana de meditações na Palavra do nosso Deus. E assim nós encerramos mais um resumo semanal do Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida.